Amado, eu sou eu te amo e te adoro. Vamos lá, uma leitura. Mensagem do meu amado, bem amado Micael. Agradeço a todos, né, novos e antigos inscritos. Sejam todos bem-vindos a esse canal hoje e sempre. E vamos ouvir o que o mestre, o salve, salve, o ser mais maravilhoso que existe em todos os planetas, galáxias, multiversos, metaversos, dimensões, tem para nos dizer. Primeira opção, borboleta, que é a lindíssima que veio fazer processo de cura lá, a Márcia Santos, né, lá da Noruega, me trouxe de presente. Segunda opção, coraçãozinho de ametista. Terceira opção, Agatha Pink. Quarta opção, maçã dourada. Primeira opção, borboleta roxa. Segunda opção, coraçãozinho de ametista, coisa mais linda que a Marina me deu. Terceira opção, a Agatha Pink, que a Luciana da Cora Siriana me deu. E quarta opção, a maçã dourada. Primeira opção, mensagem do meu amado Micael para o momento presente. Tratamentos de medo, Zaquiel, te ajudar a enfrentar os medos, superar, porque é um espaço de trabalhar a soberania espiritual que o Arcanjo Miguel traz, muita questão da chama violeta, né, invocação da lei do perdão, enfrentamento dos medos de insegurança, tá? Antecipação aos eventos para que tome as decisões certas e para que co-crie, materialize. Então, é um momento de trabalhar esse final de ano, essa leitura é bem pro final do ano mesmo, o início do ano, o recolhimento, a paz, né, os espaços seja de meditação profunda, ou seja de trabalho de expansão da consciência, qualquer coisa que te coloque em conexão com o mais profundo do teu ser, com o espírito, com o direcionamento divino, que lhe permita trabalhar bastante a cura da energia masculina sagrada. O que é isso? Poder de ação, de transformação, de libertação, de superação de todo espaço de codependência ou de medo de ser quem você nasceu para ser, sair do armário espiritual, tá? Sair do armário em todos os sentidos. O Arcanjo Miguel vem muito nessa energia, né, de uma cobrança geral, para que nós, seres espirituais que temos consciência, nos colocamos, vivamos pela fé, abrimos o nosso livro da vida, abrimos o livro da vida, o sagrado, para todos aqueles que querem viver na inconsciência, para a gente sair de em cima do muro mesmo, né, e ser guiado e direcionado pelo Espírito, assim como os apóstolos foram, né, nos primeiros da era cristã. Os apóstolos foram tomados de um destemor, de uma coragem, de um compromisso com a luz, um compromisso com o Evangelho, um compromisso com Cristo Miguel, pelo menos a partir do espaço de ascensão recebida do Divino Espírito Santo, né? Porque até então eles viviam em cima do muro também, houve muitos apóstolos que negaram Cristo e tudo mais, né? Então é esse espaço de desenvolver a independência, estar solitário, a autonomia, tá? Se conectar com os xamãs da luz, com a intuição superior que o Leopardo das Neves trabalha, usar a intuição para deixar ir, né? Tudo aquilo que não combina com uma vida de perfeição, no silêncio, tá? Vestir o manto de invisibilidade, né? E caminhar com os xamãs. Então, assim, sair da consciência de massa, de manada, tá? Entender que seus companheiros, que a sua hierarquia, a sua egrégora, que a sua família de alma, encarnada ou não, que é o seu turma, né? Principalmente os seres de luz aqui, tá? Então, essa questão de desnudar-se de todo o centro de medo e de perseguição, tá? Medo de se comprometer, medo de sofrer, medo de tudo, de qualquer coisa, algo que venha te ferir, tá? Medo do julgamento. Por quê? Porque esse espaço de sair de cima do muro que vai te trazer prosperidade e abundância, e esse alinhamento, o trabalho perfeito, esse trabalho alinhado com a espiritualidade maior, com o sagrado, os seres de luz, né, sendo como uma criança, puro que nem uma criança, desnudado e caminhando para esse espaço de abundância, assim como o peixe também representa a era cristã, o Cristo Miguel, né, como o Mestre Jesus, ok? Porque é esse espaço de guerreiros da luz e do amor, daqueles que vivem a própria verdade,
que falam aquilo que acreditam, é sair de cima do muro, é se comprometer com o processo, é enfrentar os conflitos por amor ao meu nome. Enfrentar os conflitos, a oposição, a opinião alheia, por amor ao meu nome. Testificar da minha obra, da minha glória, da minha graça, daquilo que você já recebeu em meu nome. Levar todo o espaço de amor incondicional que você me trouxer, ou daquilo que você fazer em meu nome, você vai receber uma grande colheita. Ninguém trabalha na obra de Deus no sentido de, né, levar, que seja uma palavra, que seja, né, o seu espaço de transformação pessoal, o seu depoimento. Sair de cima do muro nesse sentido de não nutrir mais uma postura dúbia ou de se esconder atrás de uma postura confortável, para não ser atacado, para não ser ferido, para não chamar atenção, tá? Então, muito espaço de proteção psíquica, proteção mental, né? Vestiu muito de invisibilidade, pedir proteção para a espiritualidade, mas trazer a palavra para fora, o Deus elevado, os segredos de Deus, o poder divino, vencer os próprios labirintos mentais negativos, tá? Porque nós viemos aqui por um motivo, nós somos a tribo do Cristo encarnada, nós somos as sementes estelares que vieram para trazer transformação para esse planeta. Se nós não fizermos o papel que nós nos predispusemos nos planos superiores, nós teremos que voltar e voltar. Tipo assim, então, o quanto que você tem aproveitado a sua encarnação para mostrar a sua transformação ao mundo? Sobre fazer, se comprometer, falar aquilo que fala, tá? A sair de cima do muro, mostrar quem você de fato é. E não ficar agindo num espaço de política, tá? De equilibrar mundos, equilibrar coisas e ter medo do julgamento alheio, tá? Vou falar muito isso. Então, esse espaço de firmeza, de trabalhar o masculino sagrado, a força, tá? De derramar, eu quebro o meu vaso. Tem uma música lá na playlist cristã que fala que foi o que Maria Madalena fez. Ela quebrou o vaso dela na frente de todo mundo. Ela se posicionou, ela enfrentou julgamento. As pessoas, né? Ela era mal vista perante a sociedade judaica. Independente disso, ela foi onde o Cristo estava e não estava sendo bem tratado. Levou um vaso de perfume caríssimo, alabastro, salvo erro. Alabastro, né? Ou outro perfume caríssimo, que valia uma fortuna, dava para alimentar muitos pobres, tanto que Judas Iscariotes falou, né? Tipo, é um desperdício que ela tá fazendo, porque ela podia, com esse dinheiro que a venda desse perfume, um unguento, podia alimentar muitos pobres. O que o Cristo falou? Os pobres sempre esteve convosco. Os pobres sempre têm de convosco. Tá? Trabalhar na minha obra, me oferecer. Como é que você pode oferecer? Né? Como é que você pode honrar o seu mestre espiritual e humano? Ou como é que você pode me honrar o trabalho da luz, tá? Então, é esse espaço de colaboração, tá? De confiar na ancestralidade cósmica, de pedir para ajuda para os seus ancestrais de luz e fazer o que você pode fazer agora, porque agora que é o tempo. O tempo, né? Agora que é o espaço relevante de você oferecer o seu vaso, quebrar o seu vaso de perfume, porque a presença dele, agradar a ele, servi-lo, tá acima de todas as coisas. Isso significa cumprir, né, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é o primeiro ou o segundo, tá? Então é esse centro de trazer discernimento, luz e clareza, se as nossas ações estão combinando com o nosso discurso, ou se nós estamos à sombra, à margem do trabalho. Por quê? Porque nós temos medo do julgamento da nossa família, da sociedade, daqueles que trabalham conosco, daqueles que são os nossos amigos, tá? Então, é tempo de trabalhar a questão do joio e do trigo, haverá uma grande separação, tá? A parábola das 10 virgens, ok? Se aplica aqui. Para quem não conhece, procura na Bíblia a palavra das 10 virgens, parábola. Inclusive, tem uma música que, se alguém puder copiar o link aqui, tá? Por quê? Porque se a gente não encher a nossa lâmpada de azeite, o que é o azeite? As ações, a palavra de Deus, o serviço para a obra de Deus, não no espaço de uma igreja de fundamentalismo religioso e nada, no espaço de entrega direto e reto, tá? De transformação, tá? De busca, de derramar o seu vaso diante de Deus, para que você consiga trazer uma oferta que seja considerada generosa, que seja considerada adequada ao seu mestre, honrar o seu mestre, que em primeira instância é o Cristo Miguel. Honrar o nosso mestre é honrar a Deus,
Então, se você tem um mestre humano, honrar o seu mestre humano é honrar a Deus. Desonrar o seu mestre é desonrar a Deus. Honrar o Cristo Miguel, né? O espaço que eu trabalho com muita honra, o Cristo Miguel, né? Apesar dele sustentar que não existe submissão entre nós, né? Por espaço de iluminação que eu alcancei, de trabalho mesmo. Mas eu tenho muita humildade e sempre busco o melhor caminho de fazer o trabalho. E não é confortável para mim aparecer, né? E ser julgada, levar pedrada, ouvir muita coisa desagradável, tá? Ser chamada de louca, porque existe tudo isso no canal. Só que isso não abala a minha fé, na minha família, em todo mundo que eu conheço, desse espaço inferior de karma. Então, esse centro de transição que os apóstolos fizeram, assim como Paulo, foi fácil para Paulo deixar o espaço de que ele era o perseguidor e ele tinha status e ele era um dos saduceus, não é mesmo? Né? Da escola de Gamaliel, né? E ele tinha um grande, tinha todo o espaço de prosperidade, de abundância, de conhecimento público no centro de karma. E ele largou tudo, largou a espada e foi servir a Deus e enfrentou o martírio. Ele enfrentou aquilo que o Cristo tinha né, determinado como carreira dele nesse plano. E o retorno daquilo que ele tinha plantado também na perseguição dos judeus e tudo mais. Então, assim, ele cumpriu, ele reconheceu o espaço errado e pagou o preço para ocupar o espaço certo. E até quando aqueles que dizem que me amam e que me seguem não vão pagar o preço de ocupar o espaço adequado, o Arcanjo Miguel fala, tá? Até quando vão querer receber, vão ser nutridos e não vão derramar o seu vaso, não vão quebrar o selvagem de mim, não vão me dar o melhor, não vão cumprir a jornada e a missão no espaço de enfrentamento mesmo da população, não que a gente precisa sair por aí evangelizando e pregando a partir desse centro, né, que a religião preconiza, mas o espaço de você viver a sua verdade, de você mostrar para o mundo quem você é, o que o Cristo Miguel significa para você, o que o processo espiritual significa para você, como tem sido sua jornada. Então, literalmente sair do armário, tá? Para você trazer influência, clareza e transformação a partir de um espaço que não é só uma pessoa que esteja honrando Cristo, que esteja dando a cara para bater, tá? Então, a orientação é nesse sentido. Todos nós temos a obrigação de adquirirmos a capacidade de produzirmos a nossa colheita a partir do centro correto, do centro da graça, do centro da luz, tá? Do centro de alinhamento, de estabelecer essa aliança com Deus, porque expulsos do paraíso para aprendizado, todos serão, todos já foram, e todos serão em muitos momentos do seu processo espiritual. Então, nem sempre o processo espiritual vai ser no espaço de zona de conforto, na sombra de alguém, não, muitas vezes você vai ter que aguentar um rebento, assim como Cristo aguentou quando ele estava encarnado. Tá? Então, passar pelo que tiver que passar, firmado com a luz, tá? E entendendo isso, né? Trazer discernimento, trazer libertação a si mesmo, trazer uma colaboração nesse espaço de transformação social, transformação consciencial, naquilo que você pode oferecer. Porque o tempo para você oferecer para o Cristo, o que quer que seja agora, tá? Não é no futuro, não é quando for conveniente, não é quando as condições forem perfeitas, ok? Muito bem, Raziel, o segredo de Deus, o caminho da ascensão, tá? O caminho de agradar a Deus, tá? Perdão divino, obtendo a amizade de alguém, promessas seguras e o favor de alguém maravilhoso. Nesse espaço de alinhamento, tá? De sair de cima do muro, de comprometimento, de ações, como diz o Ashtar Sharon, tá? Que é o desdobramento da energia de Arcanjo Miguel. Fazer o que fala, tá? Fazer o que fala. Então, realmente, aplicar o espaço de fazer o que fala, tá? E é claro que nem sempre vai ser confortável, né? O meu processo não é confortável, o espaço de ataque espiritual, psíquico, tá? Que eu suporto, né? Assim, bem delicado. Mas eu estou aqui para isso, eu tenho compromisso com a luz, então eu tenho que buscar meios, todos nós temos compromisso com a luz, de fazer parte desse selo crístico, desse povo do Cristo. Você é ou não é parte do meu povo, ele fala? Você é uma cabra ou você é uma ovelha? Que ouve o bom pastor e segue? Qual o centro de obediência? Qual o centro de entrega real, de fazer algo apaixonado para Deus?
mesmo que isso te traga algum nível de desconforto, de risco. Miguel é fé, a proteção é divina, o manto de proteção. O espaço de agir como ele agisse, encarnado. O espaço de agir como age o arcanjo Miguel é de fé. Fazer o que é preciso, o que é necessário, não o que o ego humano quer, não o que é confortável. Honrar e respeitar a lei e a ordem divina. Colaborar efetivamente para a construção de uma sociedade, de um planeta, de seres em estado evolucionário que honre a Deus e não desonre a Deus, como tem acontecido no planeta Terra há milhares e milhares de anos. Tá? Eu sou cristã. Então, essa entrega ao caminho de um espaço de ação mesmo, de sustentar escolhas nesse planeta que estejam alinhadas com esse centro superior, de realmente estabelecer uma parceria com Deus e honrar essa parceria com Deus, trabalhar com a memória para mostrar a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, entender que o mestre espiritual, não só encarnado ou não, a grande fraternidade branca, o Moria, Arcanjo Miguel, Lei de Fé, nunca vem nesse espaço só de passar a mão na cabeça. Eles vão cobrar, eles vão exigir. Eles são mestres que são, né? Arcanjo Miguel mesmo fala, o Cristo fala, eu sou um mestre exigente, me seguir não é fácil. Se você assistir uma série chamada The Chosen, ou Escolhido, ou Os Escolhidos, você vai ter clareza disso, tá? Porque, na verdade, por mais que tenha limitações do que tem de, né, toda a estrutura, e, enfim, é uma interpretação do que aconteceu naquela época, porque a verdade mesmo, ela pertence a um ciclo muito seleto e restrito. Então, a vida do Cristo no planeta, o que tem de mais assertivo é nas cartas de Cristo e é no livro de Urântia, ou entrando nas linhas de tempo, na própria linha de tempo do Cristo, para poder experienciar aquilo, que tudo é possível abrir portal. Mas diante das limitações, aquilo traz muito essa questão de seguir o Cristo. Os apóstolos, eles passaram fome com Cristo. Não foi espaço confortável. Foram perseguidos, foram mortos, correram riscos. O grande chamado de atenção de Miguel é Arcanjo Miguel. Eu falo Miguel porque eu tenho muita intimidade não só com ele, como os 4 arcanjos do Senhor, os seres de luz, porque eu trabalho com eles, são os meus mestres, eu tenho conexão com eles 24 horas por dia, pelo menos quando possível. Quando eu não estou, busco estar, porque aqui o negócio é mais embaixo. É justamente esse espaço, o que você está fazendo por mim, o que você está fazendo efetivamente com o amor que você diz sentir. Quais são as suas escolhas que estão alinhadas com esse plano evolutivo encarnatório superior, de honrar a luz, de ser a luz, de brilhar, ser a luz que brilha para todo mundo ver, não escondido debaixo do tapete, num formato tridimensional de ser, que você não é o que você acredita, que você não tem coragem de dizer quem você é, que você não tem coragem de dizer o que você acredita, você tem medo de ser apontado, você tem medo de ser julgado, tem medo de você ficar marcado, tem medo de ser considerado louco, medo de rejeição, medo de não ser validado pelo externo, medo de soltar qualquer espaço de tudo. Aprender a me honrar, aprender a honrar o seu mestre, aprender a honrar a Deus. Gratidão. Segunda opção, lindo coraçãozinho. Abertura do livro da vida, abertura dos registros akáshicos, esse alinhamento da consciência crística superior, é a cobrança, que o Cristo Miguel faz muito na energia do mestre Marinho, do masculino sagrado, tá? Se antecipar aos eventos, trazer clareza, cura, transformação, se movimentar pela fé, buscar discernimento, a intuição superior, a inteligência superior, tá? Então, é esse espaço de busca, de mostrar o seu valor, de trabalhar o seu equilíbrio e mostrar o seu valor. Quanto também vem muito nesse sentido de compromisso com uma causa, com um amor maior, tá? Que isso vai te trazer justamente o que você quer manifestar. Muito são amor humano aqui. A atitude apaixonada.
a ideia apaixonada, o fervor, a energia de Mestre Nada, Maria Madalena, o fervor que te permita alinhar sua energia e desabrochar em amor incondicional, entrega incondicional, né? É o trabalho perfeito, a entrega perfeita, a rendição perfeita, tá? Em tudo posso, mas em tudo me convém. E quando eu sou o amor, eu atraio o amor. Quando eu tô num espaço de entrega perfeita pro Cristo, dentro da medida da limitação humana, por óbvio que todos nós somos limitados, né? Não existe seres humanos perfeitos, a imperfeição faz parte desse plano. Quem chega no nível de perfeição não consegue permanecer nesse plano por muito tempo, tá? E todos estão se trabalhando. Então, esse espaço de regeneração, de reconhecimento, qual é o centro maior, mais alinhado com o amor, com a entrega, tá? Com o espaço de prosperidade e abundância, trabalho perfeito, ou com nutrir aquilo que vai dar resultado de fato, para que tenha a família feliz e próspera, tem um alinhamento com chama gêmea, tem um alinhamento com o espaço melhor de prosperidade e abundância, que vem muito desse centro de devoção, de cumprir sua missão, de avanço espiritual, de proteção espiritual, de trabalho de sombra, de trabalho. A gente fala sobre trabalho, as pessoas chilicam, né, muito, porque elas querem receber as coisas de um espaço que nem chuva, cai do céu, né? Chuva e bosta de passarinho, não é assim que funciona. É trabalho sim, é autolapidação sim, é trabalho de sombra, é entendimento, é a busca, é a devoção sincera, é o espaço, o sacrifício e a renúncia necessária no espaço que você de fato deve fazer. Então, o que o Cristo espera de mim, o que o Arcanjo Miguel espera de mim, é isso que é necessário você buscar, para você se alinhar, para que você estabeleça um espaço de lealdade tão grande, fidelidade, com o seu caminho, consigo mesmo, com a abundância, com a prosperidade, com a proteção, que o universo não tem escolha exceto te trazer tudo aquilo que você deseja e muito mais, porque você estará alinhado, tá? Realizar sonhos vai se tornar corriqueiro. Os milagres se tornarão corriqueiro. A manifestação de milagres, o Cristo Miguel fala, se tornarão corriqueira porque você está alinhado, porque você transformou seu espaço, porque você está fazendo o que é preciso fazer, as escolhas corretas, o movimento correto, tá? Tá trabalhando todo o centro de unilateralidade, todo o centro de inversão de valores, inversão de prioridade. Então, fazer escolhas, sustentar escolhas e seguir em frente, existe todo um movimento aqui da espiritualidade, de alinhamento com Rabu Ria, que é muito a questão da ancestralidade cósmica, com seres de luz. Tá? Esse movimento a partir da ação inspirada pelo seu eu superior. Tá? O que a alta sacerdotisa te pede, o que o processo espiritual te pede, o que o alto sacerdote, o que o eremita te pede, o buscador de luz deve fazer. Agir a partir como Cristo agiria, como buscador de luz agiria, como mestre ascendido agiria se tivesse encarnado, como existir fractal de alma de 144 mil mestres encarnados, muitos, inclusive tem mestre que tem muitos fractais de alma encarnado, não é uma pessoa só, tá? Então, o que esse espaço de equilíbrio, o que é a entrega perfeita, o sacrifício correto, a renúncia necessária, tá? Que vai te curar e te colocar no alinhamento correto e nesse espaço de retidão que lhe permita manifestar qualquer sonho e criar qualquer realidade, conectado com as suas emoções, com o poder espiritual da criação perfeita e o que é um centro inferior de consciência, de auto-engano, tá? De esperar receber sem estar fazendo sua parte, de unilateralidade ou de equívoco, né? O caminho espiritual, ele é delicado, tá? Existe muita necessidade de questões de ataque psíquico, ataque espiritual, labirinto mental negativo, pensamento obsessivo. Aprender o domínio mental, né? Se encher do Divino Espírito Santo de Deus, da chama violeta, Saint Germain, para você estar alinhado com esse seu desabrochar de amor, de prosperidade, de abundância e de fortuna. É a boa fortuna. Mas que para que isso aconteça, precisa se colocar de acordo com a lei e com a ordem divina, fazer aquilo, tudo que tem que ser feito de acordo com o procedimento legal, e aí é o estudo, é a revelação divina, é a busca de sintonização pessoal, porque aqui não é uma pessoa humana que tem que te trazer todas as respostas,
É a sua responsabilidade de uma conexão superior que lhe permita sair de um espaço inferior de consciência, de manifestação, de ação. Fazer uma ponte entre a criação imperfeita para a criação perfeita. A busca por mestria. Eu estou preparando nesse plano os mestres que agirão por si mesmos, conectados diretamente com a fonte. Que poderão ter um direcionamento humano, poderão ter um direcionamento humano. Poderão ter um direcionamento superior, mas terão atitude. Tá? Enfrentar trabalho de sombra, enfrentar os próprios medos, tá? Tudo aquilo que te alinha no consciente superior. Como é que eu faço isso? Meditando, trabalhando com os arquétipos de poder, trabalho de expansão da consciência, tá? Porque aqui, a criação perfeita, seja do amor, seja do propósito, seja do trabalho, seja da vida divina, ela tá sendo, ela não está acontecendo por conta do diabo. O que significa o diabo? O apego, os pactos, os contratos, uma criação inferior presa na matéria, presa em comportamentos, muitas vezes, que são diametralmente opostos ao 2 de copas, seja com o Arcanjo Miguel, seja com a sua ancestralidade, seja com você mesmo, tá? Seja com relacionamento humano. Todo espaço de apego humano, todo espaço de apego ao relacionamento, apego ao modo de ser, de ficar preso ao modo de ser, vai precisar ser corrigido, tá? Aqui, corrigir prioridades, tomar a decisão, Arcanjo Miguel, tomar a decisão de fazer a transição, antes que você perca a oportunidade. E demora muitas vidas para que ela seja restabelecida, tá? Para que você tenha uma nova oportunidade que nem você está tendo agora. Muitas pessoas perdem a oportunidade. Tem o Cristo, né? Então ele chamou, não lembro qual dos apóstolos, que precisava de 4 dias, salvo erro, que era o enterro judaico, né? Se era 3 ou 4 dias, para poder enterrar o pai que tinha morrido. E o que Cristo falou para ele? Tá lá na Bíblia, então as pessoas precisam conhecer o que o Cristo fala, porque nada mudou, a lei e a ordem divina não mudou, o direcionamento que o Cristo trouxe para esse planeta continua sendo o mesmo, que o planeta evoluiu pouquíssimo até agora. Tá? Então não adianta querer canalização de coisas estelares, super além da conta, você não tá dando conta nem do pouquinho que tá recebendo. E aí o que o Cristo falou para ele? Deixa que os mortos, enterra seus mortos, você vem e segue-me. Ele não deu. E o discípulo foi e seguiu. Meio de livre e espontânea pressão, mas foi. Tá? Então, assim, em que espaço que você está colocando, e isso a opção está deixando claro, não sou eu a nível humano, então não adianta as pessoas ficarem bravas comigo. Porque isso mudou zero coisa, eu só estou aqui para comunicar. Porque os meus espaços de trabalho de sombra, de trabalho profundo, eu faço com os meus mestres, tá? Então, eu preciso me trabalhar muito, inclusive, melhorar horrores, senão eu não saio daqui. Então é esse centro de busca espiritual, de entender o que tá dando errado, tá te prendendo, você tá deixando mental, as obrigações humanas, as preocupações humanas, o pai, mãe, o irmão, não sei o quê, o medo de não ganhar dinheiro, o medo de julgamento, qualquer coisa, para cada pessoa é uma coisa. E você tem inteligência suficiente para entender e perceber, se você se observar, o que tá te prendendo numa consciência inferior. Apesar de estar transformada, ainda tá agindo, tá preso na teia da aranha lá. Tá preso no espaço mental, tá preso nas crenças limitantes, tá preso nos padrões, tá preso no medo, na insegurança. Não consegue dar o salto de fé. 6 dias, 6 semanas, 6 meses para realmente fazer uma transição. No máximo 9, tá? Porque senão a oportunidade ela se esvai. Tempo e oportunidade são inexoráveis. Muito trabalho de sombra. A humanidade precisa usar todo esse final de ano civil, segundo o calendário civil romano, para fazer trabalho de sombra. Para se alinhar com o superior, o poder da manifestação divina, com os mestres, com o caminho sagrado, para você começar seu ano com crédito espiritual, estrelinhas no céu, como eu costumo dizer. Vou trabalhar para encher, né, um universo de estrelinhas, porque é assim que funciona. Tá? E daí você consegue manifestar a partir da conexão com o seu eu superior, vencendo o eu superior, vencendo o ego, vencendo o medo, vencendo todas as partes de zona de conforto. Vencendo o leão interior, todo o seu espaço de sombra mesmo, aquilo que já te dominou vida após vida e que te mantém no centro inferior. Tá? Então todo o espaço de honrar a si mesmo, honrar o Cristo, honrar a espiritualidade,
ser assertivo, de buscar se corrigir. Arcanjo Miguel, me mostra a verdade, com o compromisso de eu viver a verdade, mais salarion. Me mostra o caminho que eu devo andar. Até hoje eu chego na frente do meu altar e peço, me mostra o caminho que eu tenho que andar. Se eu estou errando, me mostra. Porque eu tenho uma responsabilidade imensa, né? E de acordo com o meu próprio interesse. Porque se eu direcionar as pessoas para um caminho errado, a responsabilidade vai ser minha. A hora que eu desencarnar, quem vai criar karma negativo sou eu, gigantesco. Então, quando a gente tá no caminho espiritual, tá? Então, quem tá nesse canal necessariamente tá no caminho espiritual, porque senão nem tava aqui, tá aqui perdido, não vai conseguir permanecer, porque aqui a gente trabalha no nível superior de consciência, busca de iluminação, ascensão, prosperidade e abundância do espaço correto, manifestação do espaço correto, alinhamento com, né, o ancoramento do selo crístico, selo de Metatron, selo de Enoch, selo de Melquisedeque, seres de luz aqui no nível muito elevado. Tá? E importa ou não se você já fez a transição, é esse o seu objetivo, tá? Seguir o exemplo. Qual é o exemplo a ser seguido? Seguir as pegadas do seu mestre. Quem é seu mestre? Segue as pegadas, seja humano ou não, encarnado ou não. O que seu mestre faz, o que ele come, como ele se reproduz, como ele vive. Quais são as ações que o seu mestre toma? Qual é a ação que o Cristo Miguel toma? Qual é a ação que Yeshua tomou? Não é sobre palavras, é sobre as ações. Então, esse espaço de purificação, de buscar um entendimento, um enquadramento correto a partir desse centro de pureza, que vai te trazer aquilo que você mais deseja. As novas oportunidades. Ancoramento, né? Muitas pessoas falam, mas como é que eu vou encontrar minha família de alma? Sua família de alma te encontra. Como é que eu vou encontrar minha chama gêmea? Sua chama gêmea te encontra. Basta a gente estar alinhado. Como é que eu vou ser próspero e feliz? Como é que eu vou encontrar meu propósito de alma? Seu propósito de alma te encontra. O caminho, ele se faz caminhando. Sabe? O discípulo, ele dá um passo, tá? É no degrau, ele, né? Ou ele se lança no abismo e a escada aparece, né? E ele enfim, o chão aparece, tudo aparece. Tá? Portais de Lira, portais de Vênus, tá? Existe todo um centro de alinhamento necessário para abrir conexão com a espiritualidade maior, mas aqui é muito importante você fazer seu trabalho de sombra, tá? Não ficar preso aos próprios medos, medo de perseguição, medo de ataque espiritual, medo de não ser o mesmo para aqueles que sejam os seus amigos, suas famílias, as pessoas que você ama. Codependência, necessidade de ser aceito. Conectado com chama gêmea trevosa, uma gêmea kármica, um espaço inferior de conexão, seja trabalho, seja relacionamento. Uma coisa que eu estava explicando para o meu filho Pietro, que ele tem muita dificuldade, ele tem um espaço de codependência muito grande. Então, assim, quando uma pessoa sai da vida dele, ele fica pegado, ele sofre, né? Então, a gente chegou num espaço aqui que a gente acabou trocando a pessoa que trabalha em casa, porque eu preciso de alguém que atenda mais as minhas necessidades do que a pessoa anterior, que ela não quis fazer as mudanças necessárias para ela atender as necessidades aqui do trabalho mesmo de limpeza, de organização e tudo mais. Aí, a colaboradora, e aí ele tava pegado, mas aí eu quero aquela tal pessoa de volta. Agora eu nunca mais vou ver aquela pessoa, mas aí tem uma pessoa nova, eu expliquei pra ele. Então a gente precisa crescer em Cristo, não ser mais a criança que achar que no espaço inferior que a gente tá, a gente não vai ter mais opção, tá? Resiliência, estabelecer o que você quer, fazer o que precisa ser feito, tá? Todo o centro de resiliência aqui, do entendimento que a gente veio, né, numa missão espiritual e que o grande objetivo é o cumprimento da missão espiritual. Eu falo muito dessa questão de assumir um compromisso com as transformações e vencer todo o centro de codependência, de medo de perder alguma coisa, de focar não no que você vai perder, e sim no que você vai ganhar. Porque senão não funciona, porque senão você sabota o seu processo, porque senão você fica vidas e vidas preso no mesmo ciclo e aí reclama que as coisas não acontecem. Aí vai sofrer porque as coisas não acontecem, entende? Mas, cara, não é olhar pro outro, olhar pro alto, olhar pra determinada pessoa e falar, cara, fulano consegue, eu também consigo. Essa é a postura correta. Fulano dá o salto de fé, eu também vou dar o salto de fé. Né? Em que espaço que eu posso confiar? Porque é assim que funciona. Na prática do processo espiritual existe muita confiança e entrega. O Cristo fala, é por aqui que você vai, é por aqui que você vai. Arcanjo Miguel fala, é por aqui que você vai. Eu só faço obedecer. Quem sou eu para questionar? Foi a coisa mais importante que eu aprendi no meu processo.
Porque eu tenho uma perspectiva superior de tudo. A nível de ego humano, minhas decisões eram deploráveis, tá? Então é o desenvolvimento da alma, que até chegar num ponto de culminância que a alma não aguenta mais, mas pode ser mais fácil, pode ser pelo amor, pode ser, sabe, com menos resistência, tá? Pode ter, aqui fala muito de uma dualidade intensa, tá? Então parte de você quer maravilhosamente, quer tudo, quer o propósito, quer chama gêmea, quer ascensionar, quer se iluminar, e a outra parte quer ficar na zona de conforto. Tá apegado a esse espaço kármico, as pessoas, as situações, a opinião, a paradigmas, não tá disposto a seguir a voz de Deus. Quanto você tá disposto a ouvir a voz de Deus dentro do seu coração? Não precisa nem ser que alguém te fala. Porque todos nós temos essa capacidade de nos conectar com a centelha divina. Qual é a voz de Deus? Me mostra o caminho que eu devo andar, para que eu não erre. Ele vai te mostrar, de uma forma ou de outra, seja uma visão, num sonho, num desdobramento, num livro, numa leitura, no que quer que seja, você vai saber quando é a voz de Deus para você, do Cristo Miguel. E aí seguir, tá? Anjo da revelação, anjo da clareza, pedir clareza sobre o caminho a andar, clareza o caminho a seguir, clareza como seguir no espaço melhor, revelação divina. E desenvolver coragem. Coragem para fazer o que precisa ser feito, não o que o ego quer. Coragem para fazer o que ninguém mais quer fazer. Coragem para dar a cara a tapa. Coragem para vestir o manto, né, da justiça. De ser o comunicador divino, de ser aquele que dá o exemplo. Tá? Anjo da família. Sua família está protegida, busque também proteção espiritual e não deixe que a sua família seja um obstáculo. Para muitos, a sua família humana é um obstáculo para o seu crescimento espiritual. Aí, em que espaço que você precisa rever isso e seguir de uma outra forma? Estabelecer lealdade e fidelidade no espaço correto. Gratidão. Está feito. Está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Ágata, Pink, mensagem do Cristo Miguel. Chega uma nova energia, muito trazida pelo arcanjo da água. Miguel é o arcanjo da água, das emoções, né? Do amor, do coração. Mihael, um desdobramento de energia de arcanjo Miguel, que é o anjo da união, do amor. Uma potência, tá? Você tem sido preparado para vários eventos, tá num momento de culminância, em que você vai ter clareza para você seguir os seus passos e que você vai ter auxílio. Então é todo esse centro de a espiritualidade remover obstáculos nesse espaço de alinhamento com a graça divina, trabalha muito com a linguagem da luz, tá? Tem linguagem da luz no YouTube, tem uma moça chamada Shekinah Rose, que o trabalho dela é magnífico. Tem a linguagem da luz que a coleguinha Eliane trabalha. Se quiser eu passo contato, que eu também trabalho com a linguagem da luz, né? Tem poucos atendimentos que eu faço a nível humano, um deles é a linguagem da luz. Então, porque é esse espaço de ativação de código de luz divino, tá? E aí você não tem como fazer um atendimento para você, use o que tem lá na playlist Sirius, na playlist Estelar, no SoundCloud, enfim, ou mesmo no YouTube, que tem muita coisa gratuita, tá? Não é desculpa a falta de dinheiro para realizar um propósito da medida que você consegue o caminho. O que precisa ter perseverança, foco, determinação, disciplina, alinhamento com o seu superior, afastamento de tudo aquilo que te afeta o espaço ascensional, afeta esse espaço de elevação. A montanha se sobe só. Não tem espaço para bagagem muito pesada, não tem espaço para ego, não tem espaço para medo, não tem espaço para insegurança. Então, assim, se o alpinista ele ficar vendo o tamanho da montanha, se ele ficar vendo, que ele olhando para baixo e ficar com medo de cair, se ele ficar ali num espaço de insegurança, ele nunca vai chegar no topo da montanha. Meu amado Miguel tá falando. O que está te impedindo de chegar no topo da montanha? É isso que você vai precisar
alinhar. Lembre-se, a montanha se sobe só. Qualquer coisa que esteja impedindo você de estar no melhor espaço, no melhor centro de alinhamento com a espiritualidade, deve ser afastado, superado, tá? O exercício de superação diário. Vencido o conflito internamente. Então aqui é muito afastamento de tudo aquilo, pode ser um comportamento, pode ser pensamento negativo, pode ser falta de atitude, pode ser omissão. Aqui cada um vai. Então aqui tem muita cura do Cristo. Então é preciso ter esse encontro pessoal com Cristo para que o poderoso espírito de cura que caminha nele possa se manifestar e você cumprir sua missão nesse plano no nível superior. Mesmo para aqueles que já trabalham com a espiritualidade, mesmo para aqueles que já alcançaram um nível. Agora está na hora de se elevar, de ter uma ruptura, uma mudança de consciência muito maior, que lhe permita ir para um espaço muito diferenciado, tá? Fala de abertura de trabalho, tá? O desabrochar, né? O seu desabrochar de oportunidades, dons psíquicos, mediúnicos, dons espirituais, tá? Então, esse receber um poder, você será revestido e tomado por um poder, o caminho se abrirá. E como você pode aproveitar melhor essas oportunidades? Vencer todo o temor. Aqui é um espaço de destemor. Fala muito da chegada de alguém que te ajude a voltar para casa, né? Desse contato com a Shumejima, mas a partir desse centro do trabalho de sombra, de afastamento, de sair das prisões, tá? Seja autossabotagem, culpa e não merecimento, seja qualquer espaço de desequilíbrio, que aqui é um trabalho para quem já está no nível maior de cocriação e de trabalho espiritual. Então, se você não está no nível maior, você escolhe outra opção para complementar, porque isso aqui vai falar do seu futuro, não do momento presente, certo? E aí deixar que a criança interior te conduza. Então, esse espaço de rendição total, de alegria, tá? De ingenuidade, de verdade, de integridade como a criança, só a criança pode ter, não é à toa que o Cristo falou, né? Que é das crianças o reino dos céus, né? Olhai, né, esses pequeninos, nenhum é maior que eles, né? É deles que é o reino do céu. Não foi à toa, porque tem pureza, tem entrega, são genuínos, tá? Só que é ser genuíno. Existem padrões kármicos, visões do ego, posturas egóicas, ou nutrir pessoas e situações, ou mesmo uma ação, omissão, crenças, padrões. Porque aqui pode ser você com você mesmo, não tem nada a ver com alguém. Tem muita essa energia da gente com a gente mesmo. Então, assim, se a pessoa ela tá operando no ego e você atrai, é um padrão kármico. Aí você vai precisar se trabalhar. Aí, se é você que tá operando no ego, num espaço de insuficiência, de não merecimento, tá? Então, é você que ter esse nível de mestria de identificar, é eu ou o outro que tá errado aqui, o que tá em desequilíbrio aqui, pra onde eu vou, tá? Por quê? Porque esse espaço de desabrochar, tá? Uma colheita, né? É o espaço de desabrochar mesmo, do fruto, para que no próximo outono tenha essa colheita. A plantação que ela já foi feita, e aqui é sobre plantações que já foram feitas, que estão nesse espaço de florescimento. E que aqui precisa de um cuidado mais específico e mais sutil, que é um trabalho de sombra, um trabalho de desenvolvimento espiritual mais delicado, qual seja, é justamente perceber quais são as ervas daninhas, quais são as pragas que eventualmente que pode ser uma coisa pequenininha que pode comprometer a qualidade da sua colheita e da sua plantação, tá? É um trabalho mais delicado, mais sutil. Tem um espaço de iniciação espirituais elevadas, mas que existe uma necessidade de separação, tá? Ou de transformação de todo o espaço de codependência, insegurança, medo, insuficiência, omissão, zona de conforto, ego humano, tá? Postura inferior aqui. Todo centro que também você foi tapete para os outros pisarem e ficar nessa posição, às vezes, muita gente fica, e eu já fiquei, fico em alguns aspectos ainda, que é muito difícil a gente enfrentar o julgamento alheio. É muito difícil a gente ser rejeitado, a gente ser, né, julgado, condenado, taxado de alguma coisa, né?
onde está no centro, que ainda não manifesta a sua força, porque seja apegado com uma necessidade de ser validado, tá? Qualquer espaço de sombra, o afastamento de toda a situação, comportamento, omissão, atitude, que esteja impedindo que você encontre a sua chama gêmea, que você viva um amor puro e verdadeiro. E aí é seu trabalho interno identificar isso e corrigir-se, porque é o seu interesse de alçar esse patamar, de receber esse amor puro e verdadeiro. Então é muito esse trabalho mesmo de focar na sua transformação, focar nesse espaço mais delicado e sutil da sua energia nesse momento, estabelecer a prioridade correta, tá? Por quê? Para abrir espaço para prosperidade, para abundância, para chama gêmea, para tudo que você deseja, para coisas que você inimagináveis, tá? Transformação. Inimagináveis. Existe alguma ação aqui. Perceba qual é a ação que o Cristo está te pedindo, que o Cristo Miguel. Que você possa receber o direcionamento superior da sua própria consciência divina, pedir revelação de Mãe Maria, Arcanjo Rafael, a Legião de Anjos de Cura, tá? O tempo chegou, que Cristo Miguel fala, de cada um mostrar a que veio. E é isso que eu estou observando, ele fala, tá? Então, receber cura emocional é bom, receber oportunidades, né, de trabalhar na missão de alma é bom, receber oportunidades de operar na luz é bom, mas e sua parte no trabalho? Tá? Então, existe muito para ser desfrutado, muito uma questão de entrar no palácio secreto, no jardim secreto do amor. Mas tem umas questões aqui que é como se, em algum aspecto, você não tivesse atravessado um deserto ainda, um deserto emocional, um deserto de trabalho de sombra mais profundo e delicado. Tá? Então é muito essa questão do perdão divino, tá? De purificação, para realmente encontrar-se com o amado, tá? Para se permitir viver o sonho. Aqui tem muito uma reconciliação com o seu mestre. Quem é seu mestre? Aqui você vai precisar trabalhar uma reconciliação com o seu mestre. Quem é seu mestre? Humano e não humano, tá? Gabriel pode te ajudar, né? Eu sou a ressurreição em minha vida, de todo bem em minha vida. Gabriel me mostra. Bem amado, Arcanjo Gabriel me mostra, tá? Me comunica, me auxilia no entendimento das coisas que agora eu não estou percebendo. Em consciência, para que eu esteja alinhado. Tá faltando ousadia, que a gente Miguel fala. O espaço sagrado e correto de você, né? Estabelecer a harmonia interna, a firmeza, a retidão, de ser como uma árvore com raízes tão profundas que vai até os infernos e uma copa tão alta que vai até os céus. Então esse trabalho, tá? De estruturação, para que você possa ser uma árvore de luz, que abriga, que alimenta, que realiza o propósito divino a partir de um espaço maior, precisa de uma correção de direção, proteção espiritual, confiança em Deus, tá? Proteção espiritual de Arcanjo Miguel, direcionamento, confiança em Deus, para que a colheita não lhe seja roubada, inclusive por você mesmo. Tá? Muitas vezes eu peço, espiritualidade maior, me protege de mim. Arcanjo Miguel me protege de mim, do meu eu inferior, do meu eu humano, do meu ego humano, que é gigantesco e é capaz de errar feio, se perder feio. Arcanjo Metatron. É muito pedir auxílio, né? Zadkiel e Ametista trabalhar muito com essa questão de transmutação, daí de todo desequilíbrio kármico, ou de todo desequilíbrio que haja na tua vida. Eu devo algo a alguém? Como é que eu posso pagar isso? Ou é alguém que me deve algo? Esse trabalho interno, tá? E como, em que espaço que as minhas relações são equilibradas? Metatron, carisma, tá? Mestra, aqui é a mestra Teresa, do primeiro raio, que ela largou tudo para servir o Cristo. E que ela encontrou satisfação e realização no caminho espiritual. No caminho, né, do sacrifício, da renúncia. Então, qual é o espaço de sacrifício e de renúncia
ou, né, de demonstrar a sua fé, o seu caminho, sua entrega, o sacerdócio. Então, o centro de sacerdócio que é cobrado de ti, o que faz parte do seu plano evolutivo encarnatório, para você estar alinhado com a luz efetivamente no centro muito mais superior. Tá? Invocar Rahahel para te ajudar a, né, Ielahiá, no que tem de vida kármica, para que você esteja mais conectado com esses aspectos. E o beijo de luz, maçã dourada. A eternidade é agora. O fruto está maduro e pronto para colheita. Você está maduro e pronto para colheita. Então aqui é muito trabalhar os espaços de aceitação, tá? De busca daquilo que tem sido revelado, de aceitação do centro que você já trabalhou, que já há merecimento. Suportar as provações ou reconhecer para alguns o espaço de abertura que as provações já trouxeram, porque muitos já estão nesse nível do fruto maduro. Tá? Da corrente sonora, do vórtice, trazer um espaço de manifestação crística muito elevado, superior, criatividade para a construção de uma nova ordem, de uma harmonia, de uma estrutura que eventualmente nem você acredita que você é capaz. Solidez, agregar, tá? Então, a partir desse espaço de amor incondicional e de incorporação no seu código genético das frequências de luz. Quem pode trabalhar as questões de código genético, seja com a linguagem da luz, seja com cura galáctica interdimensional à distância, seja com xamanismo angelical, que é de presencial. Mas se você não pode trabalhar também, se você tem que despertar para o seu propósito, isso não é óbice, não é impedimento, condição essencial. Então, muitas vezes, muitas ativações genéticas, muito espaço de iluminação, os próprios mestres vão te trazer, cada um tem um caminho, tá? Pessoalmente. Porque aqui é um caminho para consumação de tudo, e aqui muitas pessoas que escolheram essa opção não reconhecem o verdadeiro valor, o espaço da jornada já trilhado, e acham que falta muito, falta tudo, se criticam no centro, tá? Então aqui são pessoas que ou já estão próximas à iluminação, já possuem níveis de iluminação, e um conflito interior por essa passagem, como se agora está no espaço de ancoramento e de estrutura humana na Terra, de tudo aquilo que já foi criado nos planos superiores, e não acreditasse em si mesmo, tá? Esse peso que traz o passado, uma intolerância com o próprio erro, um auto-julgamento crítico excessivo, exacerbado, Arcanjo Miguel fala, que está te prejudicando nesse espaço de constituir a crença adequada de que você já está alinhado com a lei cósmica, é só siga a direção, que o caminho vai te levar para um brilhantismo, que o caminho é o amor, que a ressurreição, ela é iminente, tá? Que o espaço, o fluxo, né, o desbloqueio, as situações, as convergências, elas vão se dar muito, até independente de tanto esforço e sacrifício, porque já existe muito esforço e sacrifício, pelo menos para quem está alinhado com essa leitura, no espaço superior. Então, menos autocobrança, mais compaixão com si mesmo. Haverá entrega, haverá situações, oportunidades, transformações, consciência, tá? Para alguns, uma nova oportunidade de se alinhar com um caminho espiritual, com um espaço mais elevado de manifestação, que o Arcanjo Miguel traz, tá? 2 As de Copas. O Espírito te traz uma nova oportunidade de tudo, tá? Mas não descure da visão interior, não deixe que os seus conflitos internos, mentais, a autocobrança, tá? Não consiga te permitir ver que você, né, já é alguém que está bem trabalhado, já tem merecimento, já tem uma estrutura, já merece, né, abundância, prosperidade. Então aqui é todo o espaço de conflito que o emocional, o corpo emocional, as traições, os abandonos, as rejeições, os lutos, as perdas que ainda trazem para o seu campo,
Como se você não fosse bom o suficiente. Quando é que você vai reconhecer que você é bom o suficiente? Ativação Pleiadianas, tá? Venha junto, harmonia no céu, as resoluções. Então as coisas vão acontecer independente de você, porque existe toda uma configuração, tá? Da sua família de alma, sua família estelar, dos seus mestres de luz, dos planos internos. Aqui é só você fazer sua parte, confiar, mas se tratar com maior humanidade, tá? Então, buscar esse espaço de alinhamento com a meta de proteção pessoal, com a frequência angélica, que certamente quem escolheu essa opção já está buscando. Se você desconhece isso, pesquise, trabalhe com isso. Tá? Então, continuar tendo cuidado de não errar nos portais, de ter a atitude correta. Então, aqui são pessoas que se trabalham, buscam a estrela Sírius, as bênçãos da estrela Sírius. Sim, procede, você está sendo visto, continue. Tem auxílio, você não está sozinho. Tem toda a família galáctica aí para te ajudar nesse espaço de manifestação. Que mesmo que você se sinta só, excluído, rejeitado, abandonado ou insuficiente, não merecedor. Isso não é verdadeiro. Eu vim aqui para te dizer que você é muito amado, muito reconhecido nos planos internos. Todo o seu esforço, todo o seu espaço de transformação, toda a sua determinação em fazer as melhores escolhas dentro das condições que você tem, está sendo visto. Aqui no nível eu preciso trabalhar o portal, ativação portal Estrela da Alma, seja com tote, ou livros das tábuas de esmeralda, seja da forma que você conseguir, meditação, enfim. Tá entendendo que o desbloqueio cardíaco está acontecendo, ativações de código de luz divino, ou esse espaço de trabalhar ativações de código de luz divino, se você pode. Se você não pode, a sua ancestralidade vai achar uma forma de te auxiliar. Tá? Mas aqui é o desbloqueio do laríngeo no espaço de uma comunicação muito cruel consigo mesmo, muito alta exigência. Tá? Muito centro de estar errado, de ser errado, tudo sou eu, sou culpado. Portais estelares, alinhamento estelar, lembrando de casa, sua família de alma. A sua família de alma vai trazer, tá? Sim, todo mundo precisa trabalhar a transmutação, todo mundo precisa trabalhar a cura, invocação da lei do perdão, que quer que você, curamento da luz dourada. Mas aqui é sobre rever crenças, sobre o seu merecimento, sobre o seu valor pessoal, sobre aquilo que você já fez com as piores condições. Sobre o quanto você já caminhou pela fé e o quanto isso te traz merecimento. Carlos Kenneth Arranhaga Branca, né? Tem espaço de trabalho de cura ancestral, mas mais do que as curas que ainda estão em aberto, o que é importante? É você se tratar com muito carinho nesse espaço de renascimento, né? Fazer pausa para receber cura, se for possível, tá? Se libertar da necessidade de ser aceito pelas pessoas, amado, validado, vencer o medo, a insuficiência, a insegurança, o não merecimento. Levar essa sombra para a luz, e sua sombra é bem menor do que você imagina. Todo o nosso caminho nesse plano é o espaço, seja pessoal, seja no que tange a nossa própria ancestralidade, seja no que tange nossas vidas passadas, né? É levar a sombra para a luz, iluminar a sombra. Né? Então, o bem-estar emocional, ele tende a aumentar, um desbloqueio no cardíaco, muitos ou estão apaixonados ou vão se apaixonar. O amor faz parte desse centro de renascimento. E essa pesquisa nos seus registros acásticos, para quem pode fazer leitura, pode ajudar, ou acessar diretamente o Arcanjo de Metatron, livros, os portais, para você ter clareza aí do caminho de um espaço onde você tem mais autoconfiança. Confiança em si mesmo, na luz, o quanto você é amado, o quanto você é importante, o quem você de fato é nos planos internos, ou o quanto que você já trabalhou para a luz. Esse reconhecimento, o raio de luz dourado aqui. Também a energia da felicidade, contentamento, da alegria. Lanto Kutum de Alcu, Buda Gautama, Yeshua, Confúcio. Arcanjo fiel, constância, manifestar a beleza de Deus. Hoje eu vim te dizer que você é a expressão da beleza de Deus. Não importa a sua aparência a nível humano, sua condição social. Aquilo que a nível humano parece que você não conseguiu nada, não alcançou nada, que você se diminui.
Você é a manifestação da beleza de Deus. Suas escolhas são belas. O seu andar por esse planeta é belo. Suas escolhas são belas. Você vibra na luz. Amor divino. O merecimento. E é o caminho, Hélice Vesta, né? Deus e Deusa Meru, Sanat Kumara Lei de Vênus, da criança solar renascida. As coisas é difícil, porque é o espaço de transformação, regeneração, morte e renascimento. Quantas vezes forem necessárias na mesma vida, porque é o caminho da ascensão. Gratidão, está feito, está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.